Ontem a gente conversou com a Monique Danello aqui em relação ao exame do Neymar. O Neymar ontem faria um exame para entender como é que andava a recuperação da lesão dele. E esse resultado saiu no dia de ontem. E aí acho que a gente precisa entender um pouquinho, Monique, em que pé anda a situação. Porque era um exame muito esperado, né? Você e Vessi brincaram em alguns momentos até durante o dia que se fosse aquilo de acompanhar voo, se pudesse ter um site para acompanhar o exame, seria o exame mais acompanhado do mundo. Mas era um exame mais para entender como andava a recuperação ou se tinha uma expectativa, você acha, de que a lesão tivesse sumido já nesse exame e tal e a recuperação tivesse sido um pouquinho mais rápida, enfim. Ou tá tudo dentro do previsto, Monique? Bom dia. Bom dia, Tainá. Bom dia para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente. Pois é, a gente está aqui já na porta do CT do Red Bull, onde o Brasil vai treinar daqui a pouquinho. E hoje, provavelmente, não veremos Neymar em campo novamente, até por conta desse resultado que a gente trouxe ontem para vocês. A expectativa, óbvio, era que o Neymar pudesse acelerar, quem sabe, um pouco esse processo, já que ele está aqui dedicado integralmente a esse processo de recuperação, fazendo tratamento em período integral, né, em 3 momentos do dia, com acompanhamento integral, não viajou para Cleveland, está fazendo também o trabalho de recondicionamento físico, mas isso seria uma possibilidade. Agora, quando vem o anúncio, né, oficial ali do que seria o resultado desse exame, a leitura que a gente faz é que é dentro do esperado é dentro daquele prazo de 2 a 3 semanas que foi dado pelo Dr. Rodrigo Lasmar naquele pronunciamento do dia 28 de maio. Então, não é, como você disse na abertura, uma notícia ruim, também não é uma notícia extraordinária, é uma notícia de que o Neymar está seguindo uma programação dentro do esperado. Então, acho que, é claro, existia essa expectativa por uma recuperação que poderia ser antecipada, para quem sabe o Neymar ir a campo ainda essa semana, mas também dentro do esperado não é uma notícia ruim, é um sinal de que ele está seguindo aquilo que estava previsto para ele. Então o Neymar, ele segue fazendo o trabalho de recuperação em período integral, ele segue fazendo o trabalho de recondicionamento físico. Ontem a CBF divulgou algumas imagens do Neymar na academia, mas aquela expectativa de Neymar no campo já fazendo algum trabalho com bola, e isso acabou ficando um pouco frustrado para o dia de ontem, imagino que para o dia de hoje também, porque o Neymar ainda está dentro daquele prazo de 2 a 3 semanas, e 2 semanas elas vão ser completadas agora ao fim dessa semana. Então, Tainá, o Neymar, ele agora é uma dúvida para o jogo contra o Marrocos, e acho que está mais distante, de fato, ele deve fica fora dessa partida contra o Marrocos. É claro, pode ir para o banco de reservas ali, enfim, né, ir para o jogo com o uniforme vestido, mas sem possibilidade de jogar, né, de ter minutos. E a gente não sabe ainda também se ele não será dúvida para a partida contra o Haiti, porque a minha leitura, a minha interpretação, pelo que eu conversei aqui depois desse comunicado, dentro do esperado, né, uma recuperação boa, mas dentro dos parâmetros, os parâmetros são aqueles que o Dr. Rodrigo Lasmar falou pra gente, de 2 a 3 semanas, Tainá. Rapidinho, antes só de eu colocar aqui as notas da CBF, do Santos, enfim, pra gente até fazer, entender quem tava falando o quê, né? Você falou aí da entrevista do Dr. Rodrigo Lasmar no dia 28, foi, né? Então completa 2 semanas, na quinta-feira agora é dia 11. Ele fala de 2 a 3 semanas, só pra gente entender, era de 2 a 3 semanas do dia que ele falou, então isso já tá claro, já ficou claro lá naquela oportunidade. Mas é dele voltar a treinar, ou é dele ficar à disposição para começar uma parte física, uma recuperação física também, porque é natural que tenha aí uma necessidade de um ganho físico por conta de ficar parado nesse período de recuperação, né? Então, o meu entendimento é que é de 2 a 3 semanas para ele ficar à disposição, porque normalmente, né, os médicos, o departamento médico dos clubes de seleção, eles falam em prazos para o jogador voltar a atuar. Uhum. Então, o que eu entendi dali era que de 2 a 3 semanas para o Neymar ficar à disposição do Ancelotti, até porque o trabalho de recondicionamento físico ele está fazendo, né, em conjunto com o trabalho de recuperação, tanto que o chefe de preparação física, o Cristiano Nunes, ele não viajou para Cleveland para ficar
estar aqui em Nova Jersey fazendo esse trabalho com o Neymar, justamente para tentar antecipar as etapas possíveis, porque antecipar a etapa de recuperação só se o exame indicasse algo nesse sentido. Então, ele não vai estar com ritmo, ele perdeu a possibilidade de fazer essas 2 semanas de treino em alto nível com os companheiros, então vai ter uma questão de bola, de ritmo, mas a parte física eles estão tentando acelerar junto com o processo de recuperação. Então, eu entendo desse prazo 2 a 3 semanas para ele ficar à disposição do Ancelotti, e é aquilo, né, Tainá? Quando a gente trouxe a informação lá atrás, antes do doutor falar que o Neymar tinha uma lesão grau 2, era uma lesão que inspirava de 3 a 4 semanas. 3 a 4 semanas a partir daquela data que ele se machuca, que é no dia 17 de maio, véspera da convocação. Então, dentro dos parâmetros, ele está seguindo isso. Eu imagino que para ele estar em campo em 3 semanas, que seria o prazo final, ele vai ter que começar a ir a campo, fazer trabalhos no fim dessa semana, né, início da próxima no máximo, e aí tudo vai depender, né, de como vai ser essa evolução a partir do momento que ele puder fazer uma transição ali no campo, mesmo que seja com a fisioterapia, um trabalho separado, mas é essa contagem de prazo de 2 a 3 semanas a partir do dia que o doutor falou, pensando ali em quando ele pode ficar disponível para começar a atuar, jogar alguns minutos com a seleção brasileira. Boa, Monique. Obrigada, viu, pelas informações. Monique, óbvio, pode voltar aqui com a gente ainda para trazer mais detalhes sobre a seleção brasileira. Só queria trazer as datas que o Brasil estreia agora no sábado, dia 13. Aí depois o jogo contra o Haiti, dia 19, e o jogo contra a Escócia no dia 24. Então, dia 24, se a gente pensar no último jogo da primeira fase, daria quase um mês, 25 dias, 24 dias de quando foi a entrevista do Dr. Rodrigo Lasmar, dia 28. Dia 19, que é o segundo jogo da seleção, que é contra o Haiti, aí bateria ali praticamente 20 dias da entrevista do Dr. Rodrigo Lasmar, que bateria as tais 3 semanas praticamente. Bota aqui pra gente, vamos por partes e quase numa ordem cronológica pra gente entender aqui os fatos, né? O Neymar no dia 17 de maio, na véspera da convocação da seleção brasileira, tem uma lesão jogando na Neoquímica Arena contra o Curitiba, se eu não me engano. O Neymar sente, ele até ali sente, recebe um pouquinho de massagem e tal, é substituído. Não é substituído, teoricamente, pelo menos, pela lesão, né? Pelo que estava sentindo, por uma confusão da arbitragem. Mas parece ter sido uma substituição boa para o Neymar, no fim das contas. E aí, logo na sequência, o Santos traz uma nota oficial para falar justamente sobre o que o Neymar estava sentindo. E a nota oficial do Santos sobre a lesão fala aqui, absolutamente todos os exames realizados por Neymar foram compartilhados com a Federação Brasileira de Futebol até o dia 18, data da convocação. O prazo de 2 semanas é contado a partir do dia 17, que foi o dia que ele selecionou, que a gente mostrou a imagem. E termina nesse domingo, 31, para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e a importância dos jogos. Aí só deixa eu lembrar e colocar aqui um ponto. Esta nota do Santos, ela é pós-posicionamento da CBF em relação à lesão que o Neymar tinha. O Santos primeiro disse lá que tinha um edema e tal, e que voltaria até o dia 31, que inclusive o presidente do Santos, no dia da convocação da seleção brasileira, no dia 18, fala que o Neymar poderia jogar inclusive no meio da semana contra o São Lourenço, se não me engano o Santos tinha jogo, que o Neymar gostaria de jogar, mas né, que não ia, enfim, justamente pelo que o Santos fala ali, depende da importância dos jogos e tal, então para dar uma preservada. E aí o tempo vai passando, vem a nota da CBF. Vamos botar a nota da CBF na tela para a galera entender. Depois do exame que o Neymar faz com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF traz essa nota aqui. O atleta Neymar foi submetido à ressonância magnética nessa segunda, que foi no dia 20... Deixa eu pensar, 25, acho que é. O exame apontou boa 28. evolução... Ah, não, essa aqui é boa evolução no tratamento, é essa atual, né? Dentro dos parâmetros esperados, ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela Comissão Médica da Seleção Brasileira. Esta nota oficial, que a gente acabou de botar aqui, é a de ontem. Depois que o Neymar faz esse exame, só para entender em que pé anda a recuperação. E aí, quero trazer aqui VS, André e Beckler. A gente falava sobre isso porque a posição da CBF e do Dr. Rodrigo Lasmar, no dia 28 de maio, de que o Neymar tinha uma lesão importante que ficaria de 2 a 3 semanas para se recuperar. A gente estava juntos em Budapeste para a final da Champions. E aí a gente discutiu um pouco porque estava esquisito
a história, porque o Santos tinha dito que ele se recuperaria até o dia 31, que era só um edema, e depois a CBF veio com outra história. Ô, VS, o que aconteceu no meio do caminho? Não tá esquisita demais essa história? Peraí que eu não tô ouvindo VS, não tô ouvindo VS. Tira do mudo, VS. Vê se tá no mudo, não sei se tá no mudo. Não tá. Alô? Agora Alô? vai, Foi? fala, vai. Então tá. Isso daí tá esquisito desde a própria substituição do Neymar contra o Coritiba, né? Tá esquisito desde ali. É muita coisa esquisita junto. Porque essa nota que você leu do Santos, ela é uma resposta à entrevista, ao pronunciamento do Dr. Rodrigo Lasmar. Isso. Como o Rodrigo Lasmar dizendo assim, ó, inclusive o Rodrigo Lasmar fala a seguinte expressão: não era só edema. Ou seja, ele está dizendo ali que não era só edema, que já tinha lesão desde o início. Era quase uma resposta ao Santos já, né? Inclusive. É quase uma resposta a quem teria dito à CBF que era só um edema. Então ele fala essa expressão, não era só edema. Então tá tudo muito esquisito desde o início, que ficou ainda mais esquisito quando perguntaram ao Ancelotti: se você soubesse da lesão grau 2, ou na época da convocação, talvez grau 3, se você soubesse disso, você chamaria o Neymar? E aí ele responde: mas eu digo, lá na Itália tem uma frase que aqui também tem, aqui no Brasil, aqui não, né? Eu não estou no Brasil, mas no Brasil também existe, com várias variações, quando ele diz: se meu pai fosse, ou se minha avó tivesse roda, ela seria um carro. Então, assim, tá tudo muito esquisito, Tainá, desde o princípio. Agora, eu acho que a parte mais clara de tudo isso é agora. Agora a CBF chegou e falou: soltamos uma nota para dizer, fizemos um exame e nós temos copo meio cheio e copo meio vazio para o cliente escolher. Se você quer o copo meio cheio, o Neymar, a lesão, a recuperação dele evoluiu. É um copo meio cheio. O copo meio vazio é você dizer, o Neymar está curado? Ainda não. Aí cada um escolhe o copo que quer. Mas o que a gente viu ontem foi algo mais claro possível disso tudo, ou algo bem claro da parte da CBF. O Neymar continua se tratando, a lesão evoluiu, a recuperação evoluiu um pouco, mas ainda não está curado. Ou seja, ele ainda não pode ir a campo, ele aqui não é oficial, mas a gente supõe, a gente trabalha como ele já fora do jogo contra Marrocos, também não faria nenhum sentido você botar ele em campo sem ele ter feito um treino. E agora a gente vai para outra semana para ver o prazo de 3 semanas sendo terminado dia 18. Pois é, André, é tudo muito estranho nessa história e isso, o que a gente está falando aqui, acho que nada tem a ver com a gente querer ou não o corte do Neymar, porque não é sobre isso. É só sobre as coisas esquisitas que aconteceram neste meio tempo. Aqui a gente tem alguns jogos que o Neymar perdeu depois da lesão, e aí tem jogos pelo Santos, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. Perde o jogo contra o São Lourenço, que é o jogo seguinte ali da substituição e da lesão. Perde o jogo contra o Grêmio, perde o jogo contra o Deportivo Cuenca e contra o Vitória. Até não sei, e aí é uma dúvida mesmo, acho que se o Neymar estivesse saudável, ele não jogaria também esses jogos, tá? Depois de ser convocado. Mas aí é um achismo só. E aí os últimos amistosos da seleção brasileira. É tudo muito esquisito nessa história, né, André? Isso é o prévio. Eu acho que agora, no fim, me parece que tá tudo andando como deve andar. Tá tudo dentro do prazo. Então, Tainá, se você for analisar por um ponto de vista, é esquisito. Mas se você for analisar por outro ponto de vista, é perfeitamente compreensível. O Santos... Porque o Santos, durante 1 ano e meio, teve um objetivo: colocar o Neymar na Copa do Mundo. E o Santos fez isso. Então, assim, se o Santos se é revelado, ou teve uma barbeiragem muito grande do Santos... Para cair todo mundo, para cair o departamento médico inteiro, né? Porque você confundiu uma lesão com edema. Se isso foi verdade, é para cair o departamento médico todo. E não é só isso, é bancar essa informação depois. Eu tava vendo aí que o presidente Marcelo Teixeira ainda já repetiu, acho que ontem, que é uma coisa simples e tal. Então, assim, o Santos precisava que o Neymar fosse convocado. Se saísse o resultado desse exame com grau 2 e tal,
Não sei se ele seria convocado ou não. Acho até que seria, mas daria à CBF uma possibilidade de ir lá fazer o exame. E isso talvez a CBF tenha errado, tá? A CBF talvez deveria ela ter ido lá fazer o exame no Neymar. Perfeito. Na segunda-feira anncia da convocação, né? Mas desculpa, é uma loucura, e não confiar né, no que o Santos... Mas é uma loucura Pois isso. mas... Não é possível que você não possa confiar no departamento médico de um clube, pô. Tá errado. Mas aí ficou a prova, né? Mas ficou a prova de que ou teve uma barbeiragem ou teve alguma coisa muito... Então, assim, o que o Santos queria, ele conseguiu, que era o Neymar se apresentar à seleção brasileira. Porque, gente, não convocar o Neymar por contusão dá um trabalho. Cortar o Neymar por contusão dá um trabalho muito maior. Muito maior. Então... com o grupo reunido, né, André? Pois é. Porque uma coisa é você cortar com um grupo ainda para se apresentar, você fala, infelizmente não deu, parará. Agora você cortar aqui, tem todo o estresse, todo o desgaste, como a gente viu no caso o corte do Wesley. O corte do Wesley, que perto da história do Neymar é desse tamaninho, foi isso. E então a gente sabe que é traumático mesmo. Depois que o bate-cóptero pousou na Granja Comari, ele não seria mais cortado. E isso o Santos conseguiu. Se foi por erro, se foi por barbeiragem, se foi intencionado, aí eu não sei. Mas faz muito sentido não ter saído o exame antes, porque o Santos, ele queria isso, queria que o Neymar se apresentasse. E uma vez lá, ele não seria cortado. Objetivo alcançado. A minha questão é assim, se o Santos só mentiu, e mentir é muito grave, mas se o Santos só mentiu de que ele tinha um edema, é o menos pior. E olha que mentir é grave, é ruim, é feio, é desonesto. O problema é, como o VS dizia, se o Santos tiver tratado mal a lesão. Se o Santos tiver tratado uma lesão que requer muito cuidado nessa região do corpo, que é a panturrilha, como só um edema. Edema é só um inchaço. Bate, incha, enche de líquido, aquilo ali é chamado de edema. Lesão é ruptura de fibra muscular. E você tem que tratar isso diferente. Então, se o Neymar perdeu uma semana de recuperação porque ele foi maltratado pelo departamento médico do Santos, porque eles foram incompetentes o suficiente para não saber ler um exame, isso é o mais grave. Porque talvez ele já pudesse estar treinando. Eu acho que não é caso de corte. Se ele não tiver para o primeiro jogo, ele vai estar para o segundo. Tem um tanto de jogador que vai estar para o segundo, para o terceiro, para o mata-mata e que estará na Copa do Mundo. Eu acho isso ok. O que eu acho muito ruim é ele não ter feito um treino sequer com seus companheiros. O Ancelotti não faz a menor crua ideia de onde que ele vai ser útil, como que ele vai ser útil, que ritmo de jogo que tem esse jogador de 34 anos, que ritmo de competição que tem um jogador de 34 anos, porque o Ancelotti nunca viu nas mãos dele. Eu acho isso muito, muito ruim, e quanto antes ele puder ir para campo e treinar, por mais que no jogo contra o Marrocos tá tudo bem, que ele treine, que o Ancelotti veja, que a partir daí ele e sua comissão escolham. Mas se o Santos tratou mal essa lesão do Neymar por uma semana, 10 dias, isso pra mim é mais grave do que mentir, que eu já acho grave demais que Beckler, um departamento médico solte uma informação. E eu desconfio que isso realmente é o que aconteceu, pelo seguinte... O quê? O erro? A sua desconfiança é do erro? O maltratamento dele. Sim. O maltratamento no início da recuperação dele. Porque o doutor Rodrigo, quando ele fala, e ele está ao vivo na live do André Henning, nós estamos ao vivo mostrando lá de Budapeste o pronunciamento dele, ele fala o seguinte: agora com o Neymar aqui, podendo tratar em 3 períodos e tal, direto, agora com a gente, vai ser uma outra coisa. Vai ser um outro... Porque eu entendo que isso não estava sendo feito. O tratamento de uma maneira... adequado não estava sendo feito. Não estava sendo feito. Ele fala assim, agora aqui com a gente, ele vai estar à disposição da gente, vai estar disponível o tempo inteiro. E agora o tratamento vai ser... Agora é nosso. O tratamento que estava com o Santos era agora é nosso. Foi isso que ele quis dizer. Então, agora gente, pode ter explicação científica, médica, de olha, no início da lesão é um edema, pode ter essa confusão mesmo na leitura da imagem, ou porque está inchado, ou porque isso, ou porque aquilo, pode ter explicação científica. O problema é que o Santos segue falando, o Marcelo Teixeira deu entrevista aí, segue dobrando falando a aposta. Que foi um negócio simples. E, gente, não foi um negócio simples. Mas reparem, em toda essa história, a gente não viu uma nota assinada pelo médico do Santos
a gente não viu um médico do Santos falando, é sempre o Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira não é médico, mas... O médico do Santos, eu estava até buscando o nome dele aqui agora, não encontrei, eu tinha anotado em algum lugar um bloco de notas, mas você sabe como é que é, né, Vessa? A gente acaba apagando os blocos de notas. Eu apaguei. Mas o médico do Santos deu uma entrevista ao Bruno Kassuki, do GE, se eu não estou enganado, na terça-feira, dia 19. Então eu não vi. Ah, tá. Sim. Ele deu uma entrevista ao grupo então Globo, dizendo então é problemático. Porque normalmente... Mas dizendo o quê? Eu gosto de ver quando o médico fala. Dizendo o quê, o Beckler? Ele fala o quê? Que era um edema e de que o Neymar poderia até estar em campo contra o Recoleta. Eu vou achar certinho aqui. Então ele fala amigão, isso também? Desculpa, mas vai praticar medicina no consultório, mas a medicina esportiva de alto rendimento não dá. Então ele trouxe para si aí, porque eu gosto de acompanhar isso, né? Quando eu vejo que é o presidente falando, é o diretor de futebol falando, emite uma nota oficial que não tem assinatura de ninguém, ali é muito fácil, porque o médico ele não é um médico do clube, ele é um médico, né? Ele é um médico, ele tem ali, as pessoas têm que ter a confiança. Aqui, Vess. Olha só, o nome do chefe do departamento médico do Santos é Rodrigo Zogaibe. E em entrevista ao Grupo Globo, confirmou nessa quarta-feira um pequeno problema na panturrilha, assegurou que o jogador deve se apresentar sem limitações para a seleção no dia 27. Aí abre aspas para ele, matéria do GE. Neymar tem uma pequena lesão na panturrilha, um edema. O planejamento, segundo a evolução, é entregá-lo apto na próxima semana à CBF, disse Zogaibe em entrevista ao GE. Então uma barbeiragem enorme. Então ele colocou o CRM dele aí, né? O registro no Conselho de Medicina avalizando isso daí. Então, realmente, para mim, eu não tinha visto, né? Esse sobrenome na medicina esportiva, na fisioterapia esportiva e tal, é famosíssimo. Nós tivemos, doutor Paulo Zogaibe, enfim, não vou aqui colocar em questão isso, mas alguém lá, porque ele é o chefe, né, do departamento médico. Exatamente. Ele avalizou, né? De repente ele tá bancando a informação de um colega, ele tá bancando a informação de... Não tem um boletim médico, né? O Santos não divulgou um boletim médico, uma nota do Santos. O que ele deu foi uma entrevista e ele também disse... Eu lembro que na época, eu pesquisei, na época do dia 28, lá de maio, eu pesquisei sobre isso. Ele também falou em off com outros colegas. Entregar sem limitação no dia 27 e depois a nota do Santos de que dia 31 acabava a recuperação... Hoje definitivamente não aconteceu. Hoje é dia 9. O Neymar não deve ir a campo. O Santos errou por pelo menos 10 dias. Se o Príncipe da Vila, o melhor jogador do Brasil dos últimos 20 anos, estivesse sob os cuidados dos médicos do Santos, ele estaria piorando a sua lesão há 10 dias. Estaria piorando a sua lesão. Ele estaria lesionado, indo pra campo, chutando bola e tal, e piorando a sua lesão há 10 dias. Os caras erraram... E o quarto árbitro ajudou a salvar, né? Ajudou a salvar a Copa do Neymar, porque se ele volta pra campo lá... Ou ajudou a salvar de forma quase milagrosa, ou ele foi trazido para um enredo que talvez ele não tenha, que com certeza ele não pediu nem para participar, né? Mas, porque agora... Também pode ser isso. Que agora eu também no futebol eu aprendi que eu acredito em tudo e eu duvido de tudo. Então agora, assim, diante do que tá aí, eu não sei se o quarto árbitro entrou de gaiato nesse navio aí. Mas só para fechar e casar com o meu destaque, diante de tudo isso que a gente falou aqui, e agora a gente confiando que o Neymar está num caminho, eu acho que tem que ter pressa zero para o Neymar voltar. O ritmo de jogo já está comprometido. O conceito coletivo com o grupo já está comprometido. Agora é tratar de uma maneira mais precisa possível e ele vir para jogo quando puder. Se for contra se for contra o Haiti, beleza. Se for contra a Escócia para jogar 15 minutos, beleza. Mas acho que a gente tem que pensar em ter o Neymar para o mata-mata. Já que ele veio para cá e já que ele está aqui e acho que ele, entrando em campo com condição, ele pode contribuir, a gente tem que ter calma, não é para acelerar nada, pensando no mata-mata. Ninguém é campeão da Copa do Mundo na fase de grupos. Você é campeão no mata-mata. Então acho que a gente tem que ter calma agora para utilizar o Neymar no ritmo da recuperação ideal para tê-lo no mata-mata.
Bom, é a torcida de todos que o Neymar se recupere o mais rápido possível, mas acho que, obviamente, dentro do prazo, dentro de tudo que é ok, né, numa recuperação. Não precisa, me parece mesmo, dar uma acelerada no processo, até porque acho que também não seria interessante, pensando nos últimos anos do Neymar. Mas a seleção brasileira vai estrear no sábado contra Marrocos, sem o Neymar. Isso está praticamente certo, né? Porque se ele não foi a campo até agora, não faz muito sentido ele aparecer contra o Marrocos. E aí vamos entender se, quem sabe, contra o Haiti, no segundo jogo da Copa, ele pode aparecer.